É na atualidade para todos nós. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Diante das dificuldades, né, que o mundo atravessa, que cada um está atravessando, né, essas palavras do Cristo, elas repercutem, né, dentro de nós, como um estímulo, uma força, né, um impulso, né, para a superação, né, das nossas dificuldades. Nós vamos ver aqui, ó, que quando ele disse essas palavras, ele já estava nos momentos finais da sua despedida aqui na Terra, né? Estava naquelas últimas considerações com os discípulos, já preparando eles, né, para, né, os momentos que viriam, né, da condenação, da prisão e do sacrifício supremo, né? E ele fala aqui, olha, em verdade vos digo que se algo pedis a meu Pai, em meu nome Ele vos dará. Ele usa essa expressão, em verdade vos digo. Quando ele queria anunciar, sabe, um grande ensinamento, ele usava essa expressão, né? Em verdade vos digo. É uma forma solene de anunciar, né, grandes coisas. Até agora não pedistes nada em meu nome. Até agora. Pedi e tomei, para que a vossa alegria seja completa. Né? Então ele dá uma ordem agora, diferente. Né? Pedi e tomei. Né? É diferente do... Né? Pedi e recebereis. Né? Quando nós vamos receber, nós não sabemos. Né? Mas agora, é pedir e tomei, é agora. Né? Ele está dizendo, até agora não pedi nada em meu nome, pedis e tomei, para que a vossa alegria seja completa. Ele está dando uma ordem que a partir, né, desse momento, né, da sua presença crística, a presença dos seus ensinamentos, e do Evangelho, da posse do Evangelho, né, nós vamos tomar, vamos ter a posse, né, desse conhecimento profundo. E o que nós vamos fazer com esse conhecimento profundo? Não é pedir e receberás sem uma perspectiva, né, de quando isso vai acontecer. Né? O momento é agora, está acontecendo. Né? Para que a vossa alegria seja completa. Ele está nos prometendo uma alegria, né, dessa divina presença dele, permanente em nossas vidas. Né? É uma presença, né, imanente em nossas vidas. Imanente, uma presença constante em nossas vidas. Né? Esse é o aspecto de imanência, né? Da presença de Deus em nós. Né? Deus, né, ele se apresenta em nossas vidas em aspectos de imanência e de transcendência. Né? E Cristo também. Né? Ele está dentro, a imanência está dentro. Né? Então a alegria seja completa. Essas coisas vos falei em parábolas. Até então, né, os ensinos tinham sido em parábolas para os próprios discípulos e para todos. Né? Virá a hora em que já não vos falarei em parábolas, mas abertamente vos anunciarei a respeito do Pai. Né? Virá a hora, está anunciando, né, em que todo o futuro por vir, né, em que ele retornaria de novo, em espírito e verdade, pelo cristianismo, pelo espiritismo consolador, né? Onde não mais falará em parábolas, mas falará abertamente, né? Para a individualidade espiritual assimilar. Então, é nesse contexto aqui, né, que ele faz isso aí, essa grande, essa frase, né, tão emblemática, né? Eu vos falei essas coisas para que tenham paz em mim. Foram todos os ensinamentos que ele tinha já ministrado. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É o tema de hoje, né, do nosso estudo. Né? Dá uma ordem, mas tende bom ânimo. Eu, o Cristo, venci o mundo. Né? O Cristo venceu o mundo. Né?
com todas as suas tribulações, com todas as dificuldades, né, do aprendizado espiritual. Então aí está. E em Parnaso de Além Túmulo, que é um livro que todos nós deveremos ler, porque é um livro poético, mas que traz dentro dessas poesias, né, parece que toda a doutrina espírita está ali, né, naqueles versos. Cruz e Souza diz assim: aos torturados, somos todos nós, torturados a vida, um passo adiante, nos desertos dos áridos caminhos, abandonados, trêmulos, sozinhos, infelizes na dor a cada instante, sobre a luz que vos guia bruxuleante, e além dos trilhos, né, de ásperos espinhos, fugem no além os deslumbrantes ninhos, mundos de amor no claro azul distante. Chorai, que a imensidade inteira chora. Olha só que coisa ali. Chorai, precisamos chorar, que a imensidade inteira chora, sonhando esta mesma luz e esta mesma aurora que idealizais chorando nas algemas. Que algemas são essas? Algemas da carne, do corpo, da matéria. Vibrai no mesmo anseio em que palpita a alma universal sonhando aflita, as perfeições eternas e supremas. Então é uma caracterização, né, da nossa condição humana. Ainda somos os torturados da vida, né, nessa grande viagem, nessa grande epopeia do espírito, né, a caminho da redenção espiritual. Cruz e Souza, em Parnaso de Além Túmulo. Né? Allan Kardec, né, no livro dos Espíritos, falando da vida espírita, ele fala essa questão das escolhas das provas. Né? Nós vamos explorar um pouco esse tempo para entender, né, por que nós estamos passando, né, por essa situação. O planeta, o mundo, a sociedade, os indivíduos. Né? Olha que pergunta, 258. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Pergunta complexa, né? Vocês sabem o que quer dizer erraticidade? Quando na erraticidade? Né? É uma palavra praticamente espírita, né? Parece que foi cunhada dentro, né, do espiritismo. Erraticidade, né, é aquele período entre uma encarnação e outra, em que o espírito, a alma, o espírito, está na vida espiritual. Né? Então, quando na erraticidade, na vida espiritual, antes de começar a existência do corpo, né, tem consciência e previsão do que ele sucederá no curso? Né? Será que ele participa? Né? Será que a individualidade espiritual, né, participa dessas escolhas? Né? Dessa nova vida, né, que está a acontecer? Vocês acham? Ele pode participar? Ele tem essa liberdade? Vamos ver aqui. Né? Ele próprio, o Espírito, escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, olha que nós temos que explorar, né, as perguntas e as respostas, porque elas se desdobram, elas têm um conhecimento profundo. Né? Ele próprio escolhe o gênero de provas. Né? Nem todo espírito, nós sabemos que nem todo espírito tem, né, essa consciência. Ela falou, ó, consciência, nem todos têm essa consciência desperta para fazer esse gênero de escolhas. Né? Mas os que já têm consciência vão poder participar desse processo, né, da sua caminhada, do seu crescimento espiritual. Então nós participamos. Né? Nós podemos dizer assim, sem medo de errar, que nós espíritas provavelmente, né, fizemos esse planejamento reencarnatório, né, antes de reencarnar. Né?
Agora, olha que interessante, a gente fala muito de livre-arbítrio, né? Que nós temos livre-arbítrio aqui na Terra, né? Que essa liberdade, né? Mas, né, dentro do aspecto mais profundo, né, nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, né, é exercido lá na erraticidade, no mundo espiritual. Né? Porque a individualidade está desvinculada desses laços grosseiros da matéria, né, e ele pode tomar decisões importantes a respeito de si mesmo, dos seus próprios interesses, das suas necessidades espirituais. Então, o livre-arbítrio verdadeiro é exercido lá, na vida espiritual. Nós temos que tomar cuidado em ficar usando essa expressão. Aqui na Terra eu tenho meu livre-arbítrio. Nós vamos ver isso. Não é bem um livre-arbítrio, não. Né? É um outro tipo de liberdade. Né? Olha que interessante, então, pergunta 258. Né? Ele está falando aqui de planejamento reencarnatório. Né? Olha que interessante esse gráfico aqui. Né? Quando nós estamos aqui na Terra, né, existem duas forças que atuam sobre nós. Forças externas e forças internas. Vocês concordam? Né? Forças externas e forças internas. Né? Essas forças externas virão, né, ao nosso encontro, nesse planejamento reencarnatório, como forma de oportunidades, né? Está lá em cima, ajuda, oportunidades, né, que irão, né, nos favorecer. Né? Mas também teremos, né, dificuldades que vão atrapalhar esse processo. Forças externas, que são as ameaças exteriores. Né? Então nós vamos, né, passar por essas situações. Então, forças externas, né, irão atuar sobre nós. E forças internas também. Né? Está lá, ó, em forma de ajuda. São forças interiores. Né? E são forças espirituais também. Né? Um amparo espiritual que iremos receber. Né? Sobretudo a força interior. Né? Porque se não encontrar, primeiro, né, a receptividade, graças à tua força de vontade, né, está no Evangelho. Batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis, né? Busca e acharás. Né? Se não partir, né, da nossa individualidade, né, essa força interior, fica difícil, né, de outros atores virem ao nosso encontro para nos assessorar, para nos sustentar nessa caminhada. Né? Mas dentro das forças interiores temos a parte ruim também que atrapalha, que são as nossas fraquezas, as nossas imperfeições morais. Olha só. Né? Então, forças exteriores e forças interiores, né, trabalhando nesse planejamento reencarnatório, quando estivermos aqui na Terra. Né? Olha que interessante também. O que vocês estão vendo aí? Vamos considerar cada segmento de seta desse aí como sendo uma individualidade. Né? Então, nós começamos aqui uma nova etapa reencarnatória. Partimos, né, de um ponto inicial. O que aconteceu? Diz aí, gente. O que vocês estão lendo ali? Teve um que seguiu em linha reta, né? E os outros estão fazendo o quê? Um foi para cá, outro foi para lá, para a direita, para a esquerda. Outro andou um pouco mais para cima, depois virou, não conseguiu acompanhar. Quem é que está seguindo aí o seu planejamento reencarnatório? É o sujeito lá do centro, né? Mas é difícil, viu? Encontrar um indivíduo, né, que segue, né, que consegue permanecer, né, dentro desse planejamento reencarnatório, porque aquelas forças exteriores e interiores, né, elas são arrasadoras. Por isso que Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está nos conclamando, né, a vencer todas essas dificuldades. Né?
nós renascemos aqui no corpo, né, praticamente numa estaca inicial, né, e aí nós vamos partir para o aprendizado, né. Então tem uma meta lá a ser alcançada, né, mas entre aqui e lá tem o quê? O que é aquilo ali? Um abismo, um precipício, né, que pode, né, nos estragar, dificultar, né, para a meta. Nós viemos aqui para cumprir uma meta reencarnatória. Né? Então, olha como, né, a grande batalha, né, do Espírito. Né? Aí ele continua aqui no Livro dos Espíritos. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Né? Essa palavra castigo está um pouco, né, a gente debateu isso ontem lá no estudo da reunião mediúnica. Né? Deus não castiga, né? Deus ama, né? E quem ama, né, não castiga. Quem ama quer salvar, né, quer regenerar, quer auxiliar. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Né? Olha a resposta. Né? Toda a resposta tem entrelinhas. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Nada. Né? Veja bem, nada. Né? Então nós estamos dentro, né, de um sistema de forças, de ação, de reação, né? Em que tudo, né, está concatenado, né, em leis sábias e justas. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Então, quando, né, nós passarmos pelas adversidades, pelos problemas, pelas perdas em todos os sentidos, né, uma coisa imprevisível, né, as coisas imprevisíveis na nossa vida que a gente fica, né, abalado emocionalmente. Né, nada ocorre sem a permissão de Deus. Né, porque seria a derrogação da justiça divina. Né. Então, saibamos sempre, haja o que houver, como dizia nossa amiga Dona Salomeia, que deve estar aqui nos escutando, né? Chova canivete, né? Prossiga adiante. Está caindo canivete na sua cabeça? Né? Prossiga adiante. Nossos irmãos estão lá, né, recebendo bombas na cabeça, mísseis na cabeça deles. Né? Como é que eles estão, né, se sentindo? E nós estamos aqui na zona do conforto, né, e estamos reclamando, né? Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa, né, a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências. Né? Então, as escolhas estruturantes do nosso planejamento reencarnado foi feita lá. Né? Mas como nós iremos nos comportar aqui, né, por nossa conta. Né? Os seus atos e as consequências que estiverem. Né? Aí corre por nossa conta. Né? As advertências que recebemos do alto, né? Aqueles instantes que nós passamos, né, de meditação, né, para perceber, né, as escolhas que estamos fazendo. Então nós temos o ato e a consequência. Né? Já estamos aqui na Terra. Né? E a gente sabe que tudo que nós lançamos na direção do outro reverbera em quem? Em nós próprios. Ali a imagem interessante, né? Jogou, né, o dardo e o dardo ricocheteou, retornando para ele. É assim que funciona. Né? O bem retorna para nós, nos promovendo. E o mal retorna para nós, né, nos trazendo, né, a condenação, as dificuldades. É o princípio de ação e reação, né, tão divulgado aqui no Espiritismo. Né? Estamos, né, tutelados, né, nessa lei. Aí ele continua,
Olha que interessante. Nada lhes torna o futuro, né? Abertos, se lhe acham assim, o caminho do bem como do mal. O futuro, né, é uma meta a ser alcançada, mas nada lhes torna o futuro, porque, né, quer queiramos ou não, né, por rebeldia ou insensatez, né, a meta será alcançada. Poderemos demorar mais tempo, né? Espíritos rebeldes, espíritos recalcitrantes no erro, né? Os filhos ingratos da casa do Pai, né? Então nada lhes torna o futuro. O futuro será alcançado, né? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, né? Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo que se lhe acabou, né, e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o mal feito, né? Então, existe liberdade plena, né, espiritual, né, para você fazer uma mudança, né, de trajetória na sua vida, nas suas escolhas, né? E isso é uma liberdade verdadeira, né? Ele concede a liberdade. Ninguém poderá fazer isso, né, por nós, pela individualidade espiritual. Terá que partir de nós, né, partir do interior, né, a força de vontade, a boa vontade, o desejo sincero, né. Dizem os Espíritos, quando nós manifestamos, né, essa força de vontade e esse desejo sincero, né, acende a luzinha lá nos altos planos espirituais, né, e ordens são expedidas, né, para nos auxiliar. Olha lá, né, está demonstrando boa vontade, né, vamos auxiliá-lo, né? É por isso que tem lá no prefácio do Evangelho segundo o Espírito, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos dos homens e abrir os olhos aos céus. Ademais, cumpre se distinga o que é obra e vontade de Deus e o que é obra da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, foi o desejo a ele vos expordes, por haver de nisso um meio de progredir, e Deus o permitiu. Então, né, as grandes dificuldades da vida, os grandes perigos da vida, né, eles não ocorrem assim, né, inesperadamente, não. Né? Caiu uma bomba na minha cabeça de repente, eu estava andando na rua. Não é assim também não. Né? Então, existe, né, um planejamento reencarnatório. Olha que interessante isso aqui. Né? Vamos imaginar, né, que aquelas bolinhas azuis ali sejam as individualidades espirituais. Né? E quem é que está no centro desse círculo? Quem é que está no centro desse círculo? Nós estamos, a nossa vida. Né? Vamos imaginar que existem vários círculos igual a esse, né? Infinitos. Nós estamos ali, naquela posição, por exemplo. Quem está puxando a gente? Quem é que está no centro de tudo? Vamos, gente? Quem é o centro do universo? Vamos. Deus. Né? Deus é o centro de nossa vida. Isso aqui é uma figura geométrica, mas através da pergunta geométrica, né, nós vamos explorar isso aí. Né? Então nós estamos gravitando, né, em torno de quem? Do centro, que é Deus. Só que Deus não é, né, um ponto espacial, não é um ponto geométrico, olha só. Nós temos que desmaterializar, né, a ideia que nós temos de Deus. Né? Então ele é uma força que nos atrai para si, para Ele. Vivemos em função dele.
Deveríamos viver em função dele. Mas a personalidade exterior não deixa. Então, ele nos atrai, essa força, a mão de Deus. Quer que seus filhos... A mensagem do Evangelho é essa mensagem que o Cristo nos trouxe para a unificação. Eu e o Pai somos um. E precisamos fazer também esse processo de unificação, de identificação plena com o pensamento do Criador. Mas vejam você, então existe a força centrífuga que atrai para o centro, porque onde está escrita a lei de Deus, que a gente aprende aqui? Na consciência. Então a lei está dentro de nós, ela é interior, mesmo que ela seja em forma embrionária, porque nós vamos nos apropriar dessa lei, trazer ela para a nossa vida à medida que a gente vai evoluindo. Então existe um movimento de centro, centrífugo. E existe também aquela outra força lá tangenciando, que não quer ir para o centro, que na maioria das vezes ainda governa a nossa vida. Essas forças centrífugas, que tangenciam ali, é a nossa rebeldia. Queremos viver para o homem do mundo, para as coisas do mundo. E o Evangelho trouxe prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas de que tendes necessidade vos serão dadas. Ninguém leva a sério isso, porque parece que são palavras distantes de nós, difícil de compreender essas coisas. Olha que interessante Emmanuel aqui nesse livro, em que ele, eu já falei aqui, aqui ele rasga o verbo. Espontaneidade aqui na Terra, impossível. Olha o que ele fala. Grande é a tortura dos seres racionais que no mundo terráqueo buscam guarda para suas aspirações de progresso, porquanto do berço ao túmulo suas existências representam grande soma de esforços, combatendo com a natureza inconstante, arrasadoras da sua saúde e causas de um combate acérrimo com as mais bruscas mutações. Então, do berço ao túmulo, grande parte da nossa vida, das energias, são desprendidas para atender essas necessidades primeiras. Nós deixamos a parte espiritual quando puder, quando tiver. Muitos deixam lá para o finalzinho da etapa reencarnatória. Aí perderam. Olha que interessante isso. Sendo obrigado, todos nós, a criar sua moradia, a organizar sua habitação, que representa de fato, isso aqui é ótimo, a sua escravidão, que representa, ele repete, que representa de fato a sua escravidão primeira. Então nós, quando encarnados, nós temos as nossas necessidades básicas, necessárias e essenciais, e gastamos grande parte do tempo para primeiro conseguir essas coisas, que são necessárias, evidentemente, impedindo-lhe de uma existência cheia de harmonia e espontaneidade. Palavras de Emmanuel, um evangelizador. Isso aqui para refletir muito. Então, é uma espontaneidade que nós temos aqui impossível. Eu tenho liberdade, não sei o quê, eu faço isso da minha vida. Então, nós estamos cerceados por forças exteriores que quase que escravizam a nossa existência. É o comer, beber, dormir, acumular coisas, procriar. Vivemos nessa linha da horizontalidade. O homem no mundo. O vosso mundo vos obriga a uma vida artificial. São palavras profundas, precisam ser meditadas.
uma vida artificial até certo ponto, entre aspas, né? Já que sois obrigados a buscar cotidianamente o sustento do corpo, que se gasta e consome nessa batalha sem trevas. Ele está fazendo um diagnóstico da condição humana, né? Nós estamos aqui na Terra. Nós sabemos, né, que a maior parte da população do mundo passa fome. Passa fome, as pessoas passam fome. A grande maioria, né? Tem essa foto aqui muito interessante que mostra essa batalha sem tréguas, porque quando no reino animal, né, vigora a lei do mais forte. A lei do mais forte, no reino animal. Nós trazemos essa herança atávica do reino animal, né, mais forte. Lá nesse reino aí, né, devora-me ou te devora. Tem solução. Né? Uma coisa ou outra. Né? Eles vivem nisso, para se alimentar. Né? Nós já superamos isso. Né? O devora-me, eu te devoro. Mas a lei do mais forte ainda prevalece. Nós temos esses ascendentes ainda, né, na nossa personalidade. Né? Depois, né, nessa fase que nós estamos atuando agora, diz o professor Pietro Baldi, né, nós utilizamos a astúcia e a mentira, esses dois gigantes, para vencer na vida. A astúcia e a mentira. Né? Dois gigantes que derrubam o espírito no seu planejamento reencarnatório. Uma coisa terrível. Né? Então, neste mundo, as mais belas faculdades espirituais são frequentemente sufocadas, embotadas, em virtude das mais imperiosas necessidades da matéria. Né? Então, Cristo falou para lá, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós temos que vencer, né, barreiras, né, muito difíceis. Para nós estarmos aqui hoje, né, quanto esforço, né, foi desprendido. Ele fala agora aqui, né, um pouco da civilização em crise, falando aqui da última guerra, né? Estava falando da Primeira Guerra Mundial. Aí depois veio a Segunda Guerra Mundial. Olha só. O mundo está em crise, né? A civilização está em crise. Agora nós estamos vivendo uma outra crise. Né? Ninguém esperava essa guerra aí lá da Ucrânia. Né? No ano de 2022, da era cristã. Né? Sem motivos plausíveis. Não existe motivos plausíveis para uma guerra que mata pessoas. Né? Mas sem motivos aparentes nenhum, uma nação invade a outra, né? Começa a jogar bomba na cabeça das pessoas. Né? Destrói praticamente um povo, uma nação. Mas tudo dentro de uma lei de causa e efeito que nós não podemos nem avaliar como que isso... Né? Mas a verdade, né, é que cada país multiplicou seus organismos. Né? Depois veio a criação das Nações Unidas, dos organismos internacionais para melhorar a vida, a Organização Mundial da Saúde, não sei o quê. Né? Cada qual pensou na paz, trabalhando na sombra para as lutas do porvir. Tanto que nós tivemos, depois da Segunda Guerra, né, o arsenal nuclear foi... Né, depois veio aí um encontro para tentar fazer esse desarmamento nuclear, né, conseguiram diminuir só a quantidade de bombas atômicas, mas não erradicá-las totalmente, para afastar esse fantasma da guerra destruidora. Né. O mundo se viu alterado, aumentar os efetivos. Né. É o que está acontecendo agora. Olha só, palavras de Emmanuel sendo revalidadas agora, no ano de 2022 da era cristã. Né? A civilização está em crise. Né? A guerra, no seu mecanismo industrial, econômico, político, é imprescindível e inevitável. É o que nós vamos acontecer. Olha que interessante aqui, ele colocou isso lá. Ó. Há pouco tempo, um jovem europeu exclamava para o seu colega americano: ai de nós, se nos preparamos pelo estudo para a luta de nossas próprias edificações, né? Bem sabemos que o Estado exigirá amanhã as nossas vidas. Temos de rir e beber para esquecer essas fatalidades irremediáveis. Né? Nós vemos aí as multidões rindo e bebendo, né? Nesse sono, né, das ilusões passageiras. Né? Como alimento, estão se alimentando,
né? Essa observação caracteriza de fato as calamidades morais da sociedade moderna. A ausência de apoio espiritual estabelece a vacilação moral das criaturas, né? A ausência de apoio espiritual. Ora, né? O Espiritismo, né, é uma revolução em nossas vidas, porque vem nos trazer esse apoio espiritual que tanto, né, nos falta, né? As religiões do mundo, né, não estão, né, cumprindo o seu dever de fornecer esse apoio, né, para fortalecer a moral das criaturas. O sentimento dos homens requer uma base religiosa e a transformação de quase todos os valores religiosos do velho mundo, né, em forças de política transitória deu causa a essas inquietações contemporâneas. Olha o diagnóstico de Emmanuel, né? Os valores religiosos foram, né, embotados, né, pela política transitória, conveniência individual, né, e gerar as profundas inquietações contemporâneas dos tempos atuais. As criaturas vivem a sua tragédia de pessimismo e descrença, né, à sombra de governos, de experiências tão penosas. A gente fica imaginando assim, como é que aquele povo lá é tutelado por aquele ditador, né, sanguinário, genocida, né? A gente fica pensando assim, né, como é que isso pode acontecer? Com indiferença para a subversão e para a desordem, né? As coletividades encaminham-se com indiferença. Sim, porque as pessoas estão dormindo, estão aceitando tudo, né? Uma coisa horrível, né? Não poucas vezes vos preocupais nas lides planetárias com as provações necessárias, né? Olha só, provações necessárias, que julgais excessivas para as vossas forças, né? Será que Deus está assim colocando um fardo mais pesado? Crede, o fardo que faz vergar os vossos ombros não é demasiado para as vossas possibilidades, né? Deus tudo prevê e provê também, né? E sobretudo a escolha de semelhantes provações é uma questão de preferência individual, né, e também coletiva, porque os indivíduos, né, se reúnem em coletividades, né, cidades, países, nações. É frequente a vossa incompreensão a respeito desse ensinamento espiritualista, né? Estais, porém, entre as masmorras da carne. A vossa consciência limitada frequentemente se nega a encarar a luz de todos os seus divinos resplendores. Nós temos o Evangelho há 2000 anos, né? A vossa consciência limitada, né, embotada na presença da carne, né? Quando o espírito está mergulhado no corpo, frequentemente se nega a encarar a luz em todos os seus divinos resplendores, né? Ele trouxe a luz no mundo, está ele ali transformado diante de Moisés e Elias, né, no Monte Tabor, né? Quando ele se mostrou, né, e os discípulos estavam ali assistindo, ele se mostrou o Cristo com todo o seu fulgor espírita, né? Já estamos caminhando para o final do nosso estudo e Emmanuel diz aqui em palavras de vida eterna, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele, sintetizando, todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual somos nós. Não estão na Terra para vencer no mundo. Queremos o status social, queremos vencer, né? Ter posses, ter riqueza, né? Ter isso, ter aquilo, né? Não estão na Terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor, né? É essa a perspectiva, é isso que a espiritualidade espera de nós, né? Do nosso planejamento reencarnatório, né? Nós possamos, né, vencer no mundo, mas vencendo dentro de nós. As nossas imperfeições precisam ser trabalhadas. Precisamos ver, né, o que precisa melhorar dentro de nós, né? E aqui eu tirei um pouco
esse texto, né, do livro de Jesus para os que sofrem, do professor Clóvis Tavares. A advertência do alto é não desanimar nunca, mesmo no turbilhão dos maiores sofrimentos ou nas angústias da mais triste derrota. É alentador saber e sentir, né, todo e qualquer restabelecimento espiritual, basicamente, depende do contato com o alto, à medida que o homem não foge ao devido contato. Né? Então precisamos, né, permanecer, né, com essa ligação, que tem aquele círculo, né, onde Deus, né, centro de atração de tudo, né, nos chama para si, para fazer esse restabelecimento espiritual. Nós precisamos estar em contato permanente. Precisamos orar, né, permanentemente. Como Cristo, que era o Cristo, né, orava permanentemente. Né? Ninguém aqui na face da terra prescinde dessa comunhão com o alto, desse divino contato com o alto. Né? Tá aí, Clóvis Tavares, Jesus para os que sofrem. Né? E para a gente terminar, né, uma poesia, que é o Salmo 121 de Davi. Olha que beleza, de autoria do professor Clóvis Tavares. E a música, existe uma música para esse poema, de Ivani Tavares Medina, com quem eu tive a oportunidade de conviver lá em Campos durante um curto espaço de tempo, mas que foi intenso. Para os céus elevo os olhos, montes de Deus quero ver, como é triste a minha vida, quem me pode socorrer? Somente o Senhor divino ressuscita aquele que erra. Ele tem todo o poder, pois criou o céu e a terra. Nele confio hoje e sempre, e nele guardo a minha fé. Ele não dorme, não deixa vacilar meu fraco pé. Nas lutas da vida humana, seu amor me guardará. À direita de meus passos, comigo caminhará. Dos erros da confusão, na tempestade ou na calma, o Senhor todo bondoso guardará sempre a minha alma. O Senhor me ensinará a separar o joio do trigo. Quer eu entre, quer eu saia, o Senhor irá comigo. Hoje e sempre, meu amado, contigo quero viver, esperando a vida eterna. Contigo quero morrer. Meus amigos, tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Cristo. É um recado para todos nós. É uma ordem que Ele nos dá, né, para que aproveitemos da melhor forma possível a nossa estadia aqui na Terra. Porque é no corpo que nós iremos fazer as grandes revoluções, a nossa trajetória espiritual, né, a caminho da luz, a caminho de Deus, porque Deus é a meta de todos nós. Agradeço a todos a paciência. Uma boa noite, uma boa semana, um bom feriado para vocês amanhã também. Jesus nos abençoe.